Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou instrutor do curso de Refrigeração e de Máquina de Lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer algumas simulações aqui no meu sistema didático, certo? Esse sistema didático é um sistema onde eu gravo alguns vídeos aqui do canal, mas principalmente onde eu gravo algumas aulas do meu curso de refrigeração, tá? Ele simula um sistema de refrigeração, pode ser um freezer, pode ser uma geladeira, várias situações. A gente tem condições de simular aqui vários defeitos, suas soluções, e para a gente entender também, por exemplo, ele está um mês aqui parado. Por quê? O último serviço que a gente fez nele, a última simulação, nós tivemos usando os produtos da Brasweld. Ó, aqui, por exemplo, ó, se você reparar, aqui, ó, dá uma olhada. Isso daqui, ó, foi uma solda fria que a gente fez com esse produto aqui, ó, chama Mega Pro. Tá ok? Ó, nós fizemos, é uma solda fria que une cobre com alumínio. Então nós fizemos 4 soldas. 1, 2, 3, 4. Tá ok? Não, eu quero mostrar aqui. E aqui, ó, depois da gente fazer essa solda, alguns dias depois a gente fez uma outra simulação. Nós furamos esse tubo de alumínio e a gente fez esse reparo usando esse outro produto aqui, Alumax C. E de lá para cá, como a gente queria testar o sistema, quanto tempo, se isso aguentava, se não ia vazar, então a gente deixou pressurizado com nitrogênio. Ó, o nosso sistema ele possui alguns manômetros, tá? Esse é um manômetro de baixa, ó. A pressão se manteve. Ó, esse é o manômetro de alta. A gente quis deixar dessa forma, então tem mais de um mês, quase 2, que nós fizemos esse serviço e de fato funcionou muito bem, certo? Hoje, então, a gente vai encerrar essa experiência que a gente fez. Funcionou, Alumax C aprovado, Mega Pro aprovado também. No nitrogênio, tá? Né? Isso daqui a gente está pressurizado com nitrogênio, porque nitrogênio a gente consegue pressões bem altas. Bem altas. Ó, aqui está em quase 100 PSI e se manteve todo esse tempo. Chegou o dia de colocar para funcionar, né? Isso. Então a gente precisou. Então de lá para cá tem quase 2 meses que eu não uso o meu sistema didático, porque estava em análise os produtos. Então, aprovados os produtos, legal, mas não é o nosso foco hoje, é só para dar uma satisfação. Quem quiser saber mais sobre essas experiências, a gente tem vídeo no canal, é só pesquisar. Ou pesquisa por Mega Pro, testando o Mega Pro, ou pesquisa por Alumax C, tá bom? E você vai ver esse vídeo completo, porque hoje encerra essa experiência, tá? Funcionou e ela vai ficar incorporada aqui durante muito tempo, até que a gente precise fazer alguma outra coisa aqui no nosso sistema e talvez venha sucumbir. Mas, nesse momento, vai ficar no nosso sistema. Legal? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer algumas simulações. Uma das perguntas que eu mais tenho recebido aqui no canal, ontem mesmo estivemos numa live, e nessa live me perguntaram 2 vezes sobre o mesmo assunto, porque live é assim, tem o pessoal que chega primeiro, e na live eu vou respondendo algumas dúvidas do pessoal que está ao vivo. Então aquele pessoal que chegou primeiro teve uma pergunta falando sobre um defeito que dava na geladeira. A geladeira funcionava por um tempo e daqui a pouco caía a pressão, parava de gelar, aí depois de um tempo voltava a gelar e aí a gente não tem dúvida. Umidade. Aí passou mais alguns minutos, a live continuando, e fizeram a mesma pergunta. Provavelmente alguém que não estava no início da live, tá certo? Então hoje a gente vai fazer algumas simulações aqui. De quebra, você vai ver a gente fazendo vácuo, porque esse sistema está pressurizado com nitrogênio, certo? Então a gente vai fazer o vácuo, vai fazer a carga de gás com R600A, certo? Vamos mostrar como que a gente faz a carga de gás. E vamos simular um problema com umidade.
Legal? Bom, vamos lá. Então, primeiro passo, nós vamos... outra coisa, deixa eu dar uma dica para vocês. Falar uma coisa só. Outra pergunta que o pessoal faz muito pra gente. Qual manômetro eu compro? Qual manômetro é o melhor? O que eu mais gosto é esse manômetro aqui. Esse Manifold simplesinho, tá? De um manômetro só. Dá uma olhada aqui, ó. Ele é um manômetro de 180. Ele é muito bom porque ele tem uma escala muito boa de você acompanhar. Tá certo? Tem os manômetros que tem uma escala muito alta aqui. Quanto mais alta a escala aqui, tá vendo aqui? 180? É legal. Tem os melhores ainda, ó. Dá uma olhada nesse outro aqui, ó. Esse daqui, 120. Tá vendo? Ó, 120. Esse daqui é mais preciso do que esse. Mas esse é bom. Tá legal? Mas se eu pudesse escolher, tivesse esses dois, eu escolheria o de 120, tá? Quanto mais baixo esse número, melhor. Legal? Bom, a gente vai fazer esse serviço, mas eu queria só te dar uma dica também. Se você puder comprar um manômetro digital, compra, tá certo? É muito legal, é muito útil, muito legal. Mas tenha sempre esse, não desfaça desse. Por exemplo, agora a gente ia gravar esse vídeo, estava tudo pronto, eu ia fazer com o digital. Que eu ia emendar, ia mostrar as funções do digital, só que quando a gente pegou ele, estava sem bateria. Aí eu resolvi, ao invés de chegar e mostrar o funcionamento, falar isso, o inconveniente, às vezes, dos manômetros digitais. É esse, bateria, pode acabar. Já acabou comigo na rua, uma vez. Não acabou comigo, a bateria acabou quando eu ia fazer um serviço na rua. E lá onde eu estava, não tinha como comprar a bateria na hora, foi meio complicado, mas eu tinha um desse. Tá bom? Não fico sem o meu manômetro analógico na mão, certo? Tendo dito isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é liberar o nitrogênio de dentro do sistema. Certo? Ó, tem 100 PSI mais ou menos. Legal. Ó, na realidade, 90 PSI. Ok? Vamos liberar esse nitrogênio. Certo? O nitrogênio ele é próprio para isso, tá bom? Ele é um gás natural que pode ser liberado na atmosfera sem problema nenhum. E é o correto de você fazer. Todo serviço no seu sistema de refrigeração. Outra pergunta que eu recebo muito. Eu posso usar um fluido refrigerante para fazer a limpeza, para pressurizar? Poder você pode, não deve, o correto é fazer com nitrogênio, tá bom? A outra, me perguntam muito, eu posso usar um compressor auxiliar para empurrar ar dentro do sistema e assim procurar o vazamento, ou empurrar o 141B para fazer a limpeza? Poder você pode, a mesma resposta, só que você, além do 141B, você vai estar empurrando também umidade atmosférica para dentro do sistema. E umidade atmosférica não é bom. Umidade atmosférica obstrui o capilar. Inclusive, é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco. Pronto. Já saiu o nitrogênio. Agora a gente vai acoplar uma bomba de vácuo. Beleza? Você pode... Tem várias formas de você fazer o vácuo, tá bom? Usando o Manifold de 3 mangueiras. Aí você usa as 3 mangueiras, é até relativamente mais cômodo, mas com esse daqui você faz tranquilamente, ok? Só um instante, antes de eu continuar aqui, a gente já vai fazer o vácuo. Eu quero falar... Aliás, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o vácuo, vou deixar a bomba fazendo o vácuo, e aí eu falo uma coisa para vocês. Ligada a bomba. Dá uma olhada. Ok? Vamos deixar alguns minutos fazendo esse vácuo. Dá uma olhada, outro dia me perguntaram sobre essa fumaça que sai. É normal, tá bom? Essa fumaça saindo aí é condensação Ó. Vamos deixar fazendo o vácuo. Deixa eu falar uma coisa para vocês enquanto faz o vácuo.
quero falar do meu curso, tá bom? Nós temos um curso de refrigeração e máquina de lavar, estou deixando na descrição. Quer estudar comigo? Quer aprender de verdade? Quer ver várias simulações nesse sistema didático? Quer ver situações reais do dia a dia? Quer ver teste de componentes? Vem estudar comigo. Clica no link que está aí na descrição e vem estudar comigo. O valor é muito, muito acessível. É para quem não sabe nada, é para quem já sabe alguma coisa, certo? Porque a gente começa do zero. Bom, agora é com você. Se quiser estudar comigo, vem. Deixa fazendo vácuo um pouco e a gente já volta. 30 minutos depois, estamos de volta. Tá? É mais que suficiente esse vácuo. Então, no caso, a gente vai... Eu estou com a outra mão. Vamos encerrar o processo de vácuo. Certo? E aqui no caso, a gente vai fazer... Embora o sistema didático, a gente não tenha assim com clareza a quantidade de gás que vai nele. Tá certo? Porque sempre a gente está modificando. Mas quando você tiver numa geladeira real, normalmente, no dia a dia, você vai ter uma etiqueta com o peso do gás. Nesse caso aqui, ó, nosso gás é o R600, nosso compressor é o R600, tá bom? Sempre observa isso, coloca o gás correto, certo? Muita precaução, né, com esse gás. Ok. Ó, uma pequena expurgada. Essa mangueira, por mais fininha que seja, então... Ah, e lembra que isso daqui é inflamável, tá? Longe de chama, longe de qualquer fonte de ignição. Pra que é essa expurgada que você Essa tá dando? expurgada é para tirar o ar do sistema. A gente fez um vácuo aqui no sistema. Se a gente não expurga, o que vai acontecer? A gente pode contaminar com o ar que tem aqui dentro. Então, vamos lá? É o suficiente, tá bom? E agora, eu vou colocar. Se fosse aquele outro manômetro de 3 mangueiras, ela já estaria colocada no meio. Certo? Então, tá aqui. Balancinha, balança mais simples que tem, tá bom? Você não tem desculpa para não ter uma balança dessa, é muito barata. Isso daqui é uma base, certo? Eu costumo chamar ela de contrapeso, tá certo? É para você fazer a carga líquida. É muito mais rápido você fazer e preciso para você monitorar na balança. Ok? Ligou, zerou. Se não tivesse zerado, digamos, deixa eu mexer aqui para ver se... Mas está zerado. Se não tiver zerado, era só apertar aqui, ela ficaria zerada. Prontinho. Aqui, ó. Eu vou abrir o meu sistema. Abrir. E aqui, ó. Eu vou abrir, mas eu queria que você mostrasse a balança. Prontinho. Abrir. À medida que o gás vai entrando, eu vou colocar 40 gramas no meu sistema, tá bom? Talvez eu tenha que colocar mais um pouco depois. Estou colocando a forma líquida com o compressor desligado. Opa, 40 gramas. Perfeito. Essas variações acontecem. Tá certo? Qualquer balançadinha que você dá na mangueira. Ok, 40 gramas. Certo? Quando você for errar, principalmente com o R600, erra para baixo. Ok? Ficou aqui por volta, um pouco acima de 30, abaixo de 40, uns 37 PSI, mais ou menos. Certo? Agora eu vou ligar meu sistema. E depois eu vou mostrando para vocês. Meu sistema, ele usa um controlador digital, certo? E eu tenho vários sensores. Deixa eu ligar os outros sensores aqui também. Vê se você pega na imagem, ó. São termômetros que têm os seus sensores colocados em locais estratégicos. Dá uma olhada lá. Então o sistema ligou. A gente tem vários ajustes aqui. Ele ligou. Como você sabe, o R600 ele trabalha numa pressão negativa. De vez em quando algumas pessoas falam em vácuo. Ah, deixa eu mostrar uma coisa para você. Esse é o condensador, certo? Ele aquece. Inclusive a gente tem sensores no condensador. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vem aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. 41 graus.
E esse daqui, 35. Esse é o início do condensador. Está a 41 graus. Esse é o final do condensador. Significa o quê? Que o gás ele chega em vapor no condensador a 42 graus. 43, está subindo. Vai subir mais ainda. E quando ele sai, ele perde temperatura. É isso que o condensador faz. Onde que é o início? O início está aqui em cima? O início aqui em cima, então aqui está bem quente. E aqui embaixo, à medida que o gás vai descendo, ele vai se transformando em líquido e vai ficando mais frio, tá certo? Essa ventoinha aqui, para que serve? Essa ventoinha, a função dela é forçar o resfriamento do fluido refrigerante. Principalmente geladeiras comerciais sempre tem um ventilador no condensador para resfriar. Tá ok? Ó, como a temperatura está. 40, 35. E se ligar a ventoinha, o que acontece? Vamos ligar a ventoinha. Aí, ó. Essa ventoinha vai fazer com que a temperatura... Agora a gente ligou a ventoinha e tem uma tendência de que essa temperatura comece a baixar. Tanto essa quanto essa, tá bom? Isso daí vai com o tempo. Agora dá uma olhada nesse outro aqui. Esse daqui é o controlador digital. No caso, o nosso controlador digital, ele está colocado no início da linha do evaporador. Tá vendo? O evaporador já começou a congelar. Certo? Ele está fazendo essa medição. Ele vai cair rapidamente essa temperatura para temperaturas abaixo de zero. Tá certo? Bom, vamos deixar funcionando por algum tempo e a gente vai simular uma umidade. Legal? Primeiro, deixa eu explicar o que é a umidade. A umidade, imagina agora você chegando em casa com muita sede e você lembra, olha, tem uma latinha de Coca-Cola geladinha dentro da geladeira, eu vou tomar essa latinha. Só que você faz isso e não percebe. Quando você pega a latinha dentro da geladeira, a latinha está gelada, porém ela está seca. Não tem umidade nenhuma na latinha. Quando você tira ela para fora, em menos de um minuto, a latinha está toda suada. Você já parou para pensar por que aquela latinha que estava seca dentro da geladeira, quando você põe para fora, ela fica suada? É por causa da umidade do ar. Todo o ar em nossa volta tem uma certa quantidade de umidade. Você já ouviu na previsão do tempo? Umidade relativa do ar? É isso. Todo o ar à nossa volta tem umidade. Então aquela latinha que você tirou, que estava seca, quando você põe ela fora da geladeira, a umidade começa a condensar e virar líquida. Agora, o seu sistema de refrigeração, ele é a mesma coisa. Quando você abre o sistema de refrigeração para fazer qualquer reparo, no momento em que você abre o sistema, entra umidade do ar. O ar entra e com ele a umidade. E quando você põe o sistema para funcionar, essa umidade vai circular. Por isso a gente faz o vácuo. Essa bomba de vácuo, a gente não trabalha com ela só porque a gente acha bonito. É gostoso carregar essa bomba pesadíssima para cima e para baixo. Não, não é. A gente anda com a bomba porque ela vai fazer o vácuo, ela vai puxar o que tem dentro, inclusive o ar. E na teoria, ela tem que puxar todo o ar e com o ar toda a umidade, certo? Só que de vez em quando acontece de você não faz o vácuo direito, ou você acha que não precisa fazer o vácuo, certo? Alguns fazem o vácuo pelo capilar, pelo rabicho do filtro. O Taca-Gás faz, né? O Taca-Gás é um camarada que segue a gente no nosso canal, o senhor Taca-Gás, um senhor muito bacana, muito antigo já na profissão, mas ele faz tudo errado, certo? Por isso a gente usa bomba de vácuo, mas mesmo usando bomba de vácuo, principalmente quem não tem muita experiência, que vacila às vezes com o sistema aberto por muito tempo, acaba deixando entrar umidade de ar no sistema. Essa umidade ela vai circular no sistema. E dá uma olhada por onde o gás passa. Ó, a gente chama isso daqui de tubo capilar. Ele é um agente expansor. Então deixa eu explicar para você o que acontece. O compressor,
ele está comprimindo o gás através desse tubo. Ó, a uma pressão alta. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá dando 100 PSI, tá bom? Aí entra aqui no condensador, a gente colocou essa cor vermelha justamente porque representa calor, vermelho representa calor. Então, ele entra vapor aqui e à medida que vai descendo, o fluido vai se transformando em líquido, ó. Certo? E daqui o gás vem para cá, passa pelo filtro, tá bom? Esse filtro, nesse caso, é um filtro de ferro, é um filtro um pouco mais encorpado. A maioria dos filtros que você vai encontrar, principalmente em refrigeração doméstica, geladeiras domésticas, de casa, né? É aquele filtro de cobre, tá ok? Mas não importa, a função dele é a mesma, tá bom? Ele tem sílica aqui dentro, um elemento secante que ele absorve. Se tiver alguma umidade ainda no sistema, ele consegue absorver uma parte dessa umidade. E aí o que acontece, ó? No nosso caso aqui, o fluido refrigerante ele está sendo forçado aqui, ó. E ele entra no capilar, no tubo capilar, tá vendo? E aí ele faz toda essa volta aqui. Ah, outra coisa, quanto maior o tubo capilar, maior é a pressão no condensador, tá certo? E aí ele entra no sistema, certo? E esse tubo capilar, ó, a ponta dele, deixa eu ver se eu consigo. Ó, vou tirar aqui o sensor. A ponta dele está bem aqui, tá vendo? Onde começa a congelar, é onde o capilar vem a ponta dele. Então ele vem e despeja o fluido refrigerante aqui, líquido. Aí a hora que o fluido sai desse tubo bem fino e cai nesse tubo bem grosso, ele expande. E é o que faz gelar, dá toda essa reação para gelar. Deixa eu colocar de volta o sensor aqui, para daqui a pouco a gente ter uma ideia da temperatura, porque vai ser importante. Tá certo? E aí, ó, ele vai descendo, e à medida que ele vai descendo, ele vai perdendo eficiência, o fluido refrigerante. Por quê? E isso é desejável, isso tem que acontecer. Tá bom? Eu já falo disso daqui a pouco. Então, do mesmo jeito que acontece aqui, ó, no condensador, que o fluido chega bem quente aqui, o fluido chega bem quente aqui, e ele vai perdendo o calor à medida que ele desce, aqui acontece o contrário, o fluido chega muito frio, e à medida que ele vai descendo, ele vai perdendo essa capacidade de resfriar. Entendeu? E por que que é bom? Digamos, se eu colocasse mais gás nesse sistema, o que que ia acontecer? Ia resfriar todo o evaporador, certo? Ia resfriar e o gás, o fluido continuaria gelando. Ó. Se eu colocar a mão aqui, tá geladinho aqui, tá bom? Eu não tenho nenhum sensor aqui, mas tá geladinho, dá pra... A gente sente na mão. Mas se eu pusesse gás demais, viria gelo aqui. E o gelo chegaria até o compressor. E entraria no compressor o gelo. Isso daí, quando o gelo chega aqui, a gente chama de retorno de líquido. Retorno de líquido é algo indesejável, tá? Por quê? O correto do fluido refrigerante é ele evaporar dentro da geladeira e não fora. Por isso é legal ele ir perdendo eficiência e chegar no final do evaporador já só vapor, não mais líquido. Correto? Mas como eu disse para vocês, a gente ia simular uma obstrução no capilar. Então eu estava explicando para vocês. Imagina então que tem uma gotinha minúscula, minúscula mesmo de umidade no sistema. Então ela estaria rodando o sistema junto com o fluido refrigerante. Ela ia sair do compressor, ia passar pelo condensador. O filtro, ele tem uma capacidade limitada. Se a umidade for acima da capacidade dele, ela vai passar por ele. Vai passar pelo capilar. Normal, ela passa sem problemas pelo capilar. Só que quando ela chega bem aqui, onde evapora, onde vira gelo, o que que acontece? Essa umidade, ela congela dentro do capilar. E quando ela congela dentro do capilar, é isso que a gente vai simular, ela congelando
ali, tá certo? Olha o que acontece quando congela. Eu quero que você observe algumas coisas aqui, ó. Dá uma olhada na pressão, tá ali um pouco abaixo de zero, é normal para o R600. Dá uma olhada na temperatura, essa temperatura não tá muito legal, porque a gente mexeu muito ali no sensor, tá bom? Com certeza está abaixo de zero, né? Tem até gelo, então é por uma questão mesmo de não tá bem, ela tem que estar bem grudadinha para captar bem bem a temperatura, mas você vai ver quando a gente começar a simular. Então presta atenção na pressão. Ah, outra coisa, presta atenção também na temperatura do condensador. Ó, tá dando 56, é isso? Uhum. 56. Ó, 56, 8 e aqui um pouco abaixo de zero. Agora nós vamos simular. Como que eu vou simular? Mas isso daqui não tem no sistema de refrigeração? Não, não. Essa válvula não tem no sistema normal de refrigeração. Essa válvula tem aqui só no meu sistema didático, que é justamente para isso, para a gente fazer essa simulação de uma obstrução. Como se fosse uma gotícula de água, né? Exatamente, como se uma gotícula de água está circulando e ela congela. Vamos ver o que acontece quando ela congela, ó. A simulação é essa. Congelou. Presta atenção. Mudou até o barulho do motor, né? É, você percebe um barulho, mudança no barulho, ó, ficou mais suave um pouco o barulho, ó, a pressão começa a cair. O motor, temperatura, né, começa a subir. Ó, dá uma olhada, ó, tá subindo. Tá congelado ainda, mas vamos... Tá congelada, mas tá subindo a temperatura. Tá bom? Vai começar a derreter já já. Dá uma olhada aqui na temperatura. Ela vai começar a cair daqui a pouco. Ó lá, a temperatura já tá... Ó, a temperatura, ó, tava em 8, tá chegando a 10. Ó a pressão, como caiu. Isso é a umidade, né? É a umidade. Imagina aqui, ó, tem uma gotícula aqui dentro. Tá derretendo. Ó, começou a derreter o nosso evaporador. E o compressor tá trabalhando forçado. Ó, o compressor tá trabalhando. Aí sim, ele entra no que a gente chama de quase vácuo. Certo? Ó. Por quê? O compressor tá empurrando, o fluido tá entrando aqui nessa linha. Tá ok? Ainda tá quente o gás, mas ele tá caindo a temperatura. Dá uma olhada aqui, ó. Tava 56, tá 53. E vai cair. 52, ó, tá caindo. Isso. Ela vai cair. Ó, a umidade já chegou, não? Ó, já derreteu tudo. Entendeu? Então, muitas vezes, vem aqui comigo. Muitas vezes o pessoal me pergunta, é o que eu tô te falando, na live de ontem me perguntaram 2 vezes esse mesmo problema. Por quê? Eu fiz tudo certo, tal, começou a gelar e de repente parou de gelar. Umidade, certo? Por que que dá umidade? Ou você não usou a bomba de vácuo, certo? Sempre usa. Ah, mas o fulano faz pelo rabicho. Ah, mas o fulano faz com aquilo. Tem pessoas que colocam álcool metílico dentro do sistema. O álcool metílico não resolve. Aliás, ele resolve o problema da umidade, mas te causa um monte de outros problemas. Partes, né? Ele resolve em parte, tá? O álcool metílico acaba estragando o seu sistema de refrigeração. Então não use álcool metílico. O correto, bomba de vácuo, certo? Bomba de vácuo. Trocar sempre o filtro. Abrir o sistema, troca o filtro. Tá certo? De vez em quando, se o sistema estiver muito contaminado, faz uma limpeza com 141B, nitrogênio e 141B, para tirar a umidade. Em alguns casos, quando estiver realmente muito contaminado, troca o óleo do compressor. Certo? E seja muito rápido ao fazer o serviço na sua geladeira. Seja muito rápido. Tenha primeiro, antes de você abrir o sistema, tenha todas as ferramentas que você vai usar na mão. Certo? Tenha tudo já preparado. De repente... Rápido por quê? Porque quanto menor o tempo que você deixar o sistema aberto, menor vai ser a contaminação. Mais fácil vai ser você conseguir fazer a limpeza, tirar toda a umidade com a bomba de vácuo. Tá certo? Tem gente que vai lá, abre o sistema, e aí lembra, esqueci de comprar o filtro.
e aí deixa o sistema aberto e vai comprar o filtro. A gente, na nossa... Bom, no meio da nossa gravação, a câmera esquentou demais e parou, tá bom? Então, assim, às vezes acontece, no meio do nosso serviço, a gente precisa mandar buscar uma peça. O que a gente faz? Fecha toda a tubulação. Dá um jeito de fechar para não entrar contaminação. Bom, tá obstruído aí, antes que a câmera esquente de novo, dá uma olhada como caiu a temperatura. 37... Aonde tá esses 37, 37? Início, já equivaleu, tá bom? Igualou, mas a temperatura praticamente, ó, não tava complicado até de pôr a mão. Certo? A temperatura subiu aqui no evaporador e caiu a pressão, ok? O que acontece? Quando derrete o gelo aqui, aí volta a funcionar. Então, Gelo. o gelo dentro do sistema, o gelo na ponta do capilar... A umidade, né? É, a umidade, ela acaba derretendo. Quando ela derrete, a geladeira começa a funcionar. É o que a gente vai fazer agora. Imagina que essa obstrução aqui... Essa é a nossa umidade, Isso, é o gelo que... a umidade que derreteu. E aí, recomeça tudo de novo, ó, já começou a gelar. Essa temperatura vai começar a cair. Essa pressão, ó, dá uma olhada, já subiu. Essa temperatura aqui do condensador vai começar a subir. E é isso, tá bom? Sobre umidade. Ó. Certo? Uhum. Então o negócio, quando acontece isso, não adianta ficar triste, não adianta chorar. É refazer o serviço, fazer uma outra limpeza. Se precisar, troca o óleo. E é isso, refaz o serviço e toma cuidado na próxima, usa bomba de vácuo. Ah, mas é muito caro. Cara, você vai fazer, quer ser um técnico ou não quer? Então você tem que investir numa boa bomba de vácuo e fazer o serviço direito do jeito que eu falei. Valeu? Não esquece, dá uma olhada no nosso curso, link na descrição. Vem estudar comigo, você vai ver que vale a pena.